eu brinco que eu tenho o privilégio de hoje estar na secretaria, na divisão de educação infantil e ter sido anteriormente sucedido por duas grandes mulheres, né? A professora Sônia Laruba e a professora Yara Mattioli. Então, na verdade, por 16 anos a educação infantil em São Paulo, 17 porque a Yara ainda ficou o primeiro ano dessa gestão. Então, por 17 anos, as duas se revezaram à frente dessa divisão. E desde quando o SEI vem para a educação, há um problema de um entendimento do tribunal. Achava-se que o tribunal entendia que era duplo pagamento mesmo. Então, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas entendia que era um duplo pagamento eu oferecer formação para a rede, na época era rede parceira, hoje são unidades parceiras, a gente virou uma rede só, e que isso era um problema. E na secretaria nós temos uma assessoria jurídica, que eu brinco que é a primeira assessoria jurídica que não é para nos ajudar juridicamente. Na verdade é o quê? São promotores municipais que ficam verificando se nós não estamos fazendo alguma coisa que depois possa trazer problemas primeiro para a prefeitura e depois para nós, nesta ordem, né? E o Dr. Luiz Guilherme estava neste cargo quando eu o provoquei de novo a me dar um parecer dizendo que eu era proibido de dar formação para as unidades parceiras. Eu precisei primeiro provocar o procurador, foi quase um ano, de ida e vinda, que ele queria entender o que era essa formação. Ele falou, você quer pagar faculdade para elas? Eu falei, não, eu quero simplesmente explicar política pública para eles, porque as crianças, porque São Paulo trabalha com uma fila única, né? Então, as crianças e as famílias não escolhem se elas vão cair numa unidade parceira ou numa unidade direta. Depois de conseguida a vaga, ela pode até pedir depois transferência, mas para a entrada, não tem essa que eu posso escolher se eu quero direto ou se eu quero parceiro. Aí ele entendeu melhor o que era isso, e neste meio do caminho, chega para nós na secretaria, pelo TCM, também pelo Tribunal de Contas do Município, um questionamento do que nós estávamos fazendo acerca da formação das unidades parceiras. Então, na verdade, o TCM nos ajudou muito para conseguirmos este parecer, porque respondia até a própria consulta do TCM, que perguntava o que nós estávamos realizando. Então, a gente consegue esse parecer, e as minhas... eu, na verdade, sou responsável pela formação das DIPEDs, né? A cidade de São Paulo está dividida em 13 regiões, e cada uma dessas regiões a gente pode dizer que tem uma mini secretaria de educação lá. Então, tudo que nós temos neste órgão central, uma cidade desse tamanho, né? Não poderia ser diferente, nós temos 13 lugares que nos ajudam. E nesta configuração, eu sou responsável de dar formação para as pessoas que estão à frente da educação infantil. Então, só para vocês entenderem alguns números. A Fátima é a moça dos números, mas ela nos poupou de ouvir alguns deles, né? Hoje, a nossa rede, juntando as diretas e as parceiras, é formada por 2.984 unidades. Né? Nós temos 59 mil professores. E nós atendemos 537 mil crianças. Só estou falando de educação infantil, tá? Só estou falando de 0 a 5, não estou falando dos migos do fundamental, que daí esse número sobe para 1 milhão e pouco. Como que isso acontece? Estas minhas formadoras hoje, na DIPED, eu tenho mais ou menos 30 pessoas. Se eu chamo todos os coordenadores pedagógicos para uma formação, eu estou falando de praticamente 3 mil pessoas. Eu não tem como eu pedir para essas formadoras conseguirem chegar em todo mundo, a não ser numa formação tipo palestra. Encher o auditório e ficar palestrando. Mas quem aqui entende um pouco de pedagógico sabe que, infelizmente, isso não dá certo. Como uma estratégia ou outra, de vez em quando é uma coisa, mas acreditar que você vai fazer uma formação qualificada em forma de auditório o tempo inteiro não é viável, né? Não tem essa possibilidade. Então, o que a gente fez? Nós chegamos, tinha um currículo integrador, recém-lançado, o currículo integrador da infância paulistana, só que ele era um documento, mesmo percebido pela rede, como muito avançado em seus princípios e diretrizes, porém com uma dificuldade de materialização na prática. Então, nós formamos um grupo de trabalho
e a gente sugeriu escrever um documento que materializasse essas diretrizes e essas proposições. Conseguimos, fui ousado, né? Chamamos 200 pessoas para este trabalho, e foi pela primeira vez as unidades parceiras foram envolvidas diretamente. Então chamamos professores, diretores, coordenadores. Por quê? Nós queríamos, e estamos muito focados nisso, parar com essa história do que dá para fazer na direta, não dá para fazer na parceira. Ou o que acontece na parceira que impossibilita de fazer o que acontece na direta, para a gente tentar mitigar o máximo possível essa diferença, né? Porque, de novo, e isto para mim é um mantra na divisão, as crianças não escolheram estar na direta ou na parceira. Então não tem isso. Então a gente precisa aproximar o máximo possível esta realidade. Não houve essa escolha por parte das crianças, né? Então nós fizemos a escrita deste material junto com elas. Nosso documento curricular ele está apresentado por cenas, está lá no site, depois vocês podem ver. Tem 49 cenas ao longo do nosso documento. E o que são essas cenas? São pequenos trechos de acontecimentos diários, tanto das unidades parceiras quanto das unidades diretas. E depois um comentário das especialistas a respeito disso. Quem nos ajudou na escrita deste material, a primeira pessoa chamada foi a professora Sueli Amaral, porque ela tinha ajudado a escrever o currículo integrador, então a gente queria provar que não estávamos jogando o currículo integrador fora, então chamamos a professora Sueli Amaral, chamamos a professora Maria Carmen Barbosa, por ter ajudado na escrita da base. Nós precisávamos passar pela base, porque ela tem caráter mandatório, por mais que a gente discorde de algumas coisas que estão lá, não dá simplesmente para falar pica a base e joga ela fora. Então o que tem lá que dá para a gente pegar? E os direitos que estão lá, nós concordamos, os 6 direitos que apresentados lá, pegamos isso. Chamamos a professora Maria da Graça Horn, pela sua expertise em espaço, e a gente sabe que espaço é um problema, e não apenas só das parceiras. Vou contar um pequeno segredo para vocês, né? Nós estamos terminando um levantamento também. Nós temos escolas diretas com espaços maravilhosos que são subutilizados, né? Infelizmente, né? É claro que eu concordo. É inadmissível não ter o espaço externo, né? Mas eu estou colocando quase tanto quanto inadmissível ter escolas como eu tenho de meio quarteirão, que as crianças não usam os parques, não usam as árvores, né? Fechado. Exatamente, deixa fechado e acha que é só na folhinha, e as crianças não conhecem aquele material, né? É muito triste, né? É muito triste. E nós fizemos uma coisa também que a gente achou que foi muito importante, está lá também no site se vocês quiserem dar uma olhada. Nós escrevemos uma normativa de registro, né? Porque se você pega a base do nosso currículo, ele está embasado nas pedagogias portuguesas e italiana, e tem como base o registro. Então, como que a gente garante a qualificação desse registro? Nós fizemos uma normativa, nós abrimos o chamado na rede, para quem tivesse mestrado ou doutorado em registro, para nos ajudar a escrever, e conseguimos pessoas das unidades parceiras também para isso. Então, tem mão das unidades parceiras também na escrita deste documento, né? E, para coroar esse projeto, e eu fico muito feliz com isso, né? Quando a gente começa a implementação do currículo, nós vimos, como eu disse para vocês, o desafio que seria nós termos apenas as formadoras da DIPED para nos ajudar nessa implementação. Então, nós conseguimos parceria com o SEDAC, né? E o SEDAC está dando uma formação para todas as unidades parceiras, né? Então, a gente está chamando todos os diretores e coordenadores para uma formação presencial e à distância, por 2 anos, para a implementação do currículo. Então, eu posso assegurar que pela primeira vez na rede, tanto é que agora nós somos uma rede, por isso que chama unidade direta e parceira, nós estamos ao mesmo passo, ao mesmo tempo. Então, o documento curricular está chegando em todos os lugares da mesma maneira. E uma última coisa que eu queria deixar, que eu acho que é muito importante, nessa ideia de uma formação mais em loco, uma formação, na verdade, para ajudar a contextualizar, nós estamos com uma frente que nós estamos colocando o nome de visita pedagógica, né? Então, o que consiste a visita pedagógica?
As assessoras que nos ajudaram a escrever o currículo, faltou falar o nome da professora Maria Helena Pelizon, que é especialista em Emily Pinter, tem tudo a ver, né, com 0 a 3. Ela vai a uma unidade, a ADPED convida outras 6 unidades para irem nesta visita. Elas visitam esta unidade, indicando potencialidades e fragilidades, e ao término da visita elas abrem uma roda, como nós estamos fazendo aqui, e eles vão debatendo o que eles ouviram, o que eles acham que é positivo, o que serve para eles, o que eles mudariam. Eles saem com a incumbência de voltar para as suas unidades e tentar ver o que cabe nas suas unidades do que foi analisado. E nós estamos fazendo isso tanto nas parceiras quanto nas diretas, né? Então, a gente pretende, até o final de 2020, ter chegado pelo menos a mais de 70% de toda a nossa rede, porque são esses números gigantescos, né? São 3 mil, provavelmente vai passar de 3 mil o que vai abrir, mas a ideia é alinhar o máximo possível. E uma grande preocupação que nós temos, eu contratei a professora Eliana Bering para isso. Nós estamos agora olhando para os relatórios que são feitos sobre as crianças e para a gente entender até se isso tem um impacto direto mesmo na forma como aquilo que é oferecido para a criança. Eu conversava ali no canto com a Ana, né? E estava dizendo para a Ana assim, a Ana está falando, não, até sei, né? E a gente sabe disso, mas eu queria ter mais material, mais concretamente, não ficar só na percepção. É assim, eu queria entender o tão quanto se é distinto e por que é distinto o que nós temos nas 2 unidades. A primeiro momento, eu posso dizer de condições trabalhistas, como uma grande diferença. Mas, no que é ofertado à criança e o que a criança faz, eu não consigo ver uma grande distinção. Eu consigo ver funcionalmente. Para funcionar, com certeza. Está 5 horas com uma criança e está 8 horas direto com uma criança, eu consigo ver a diferença plena. Isto é matemática, entendeu? Contudo, o que acontece com a criança, as oportunidades que são oferecidas às crianças, a forma como a criança é acolhida, tratada, né? Não vejo, né? Não vejo. Tanto pelo que é escrito como relatório, como pelo aquilo que nós estamos fazendo observações em loco. Nós estamos indo com o questionamento, olhando o questionário, observando, né? Para a gente ter esses dados, porque teve uma época em que as pessoas diziam que tudo que era parceiro era muito ruim e tudo que era direto era muito bom, né? Hoje, eu consigo ver excelência tanto na direta quanto na parceira e consigo ver grandes fragilidades tanto na direta quanto na parceira, né? Então, assim, a gente tem que tentar ajudar estas frágeis a subirem, saírem dessa condição de fragilidade, né? E entender melhor o que cabe a nós, e não estamos nos eximindo, estamos tentando trazer pedagogicamente o máximo possível, e quando nos depararmos com algo que concretamente impossibilita o trabalho, aí sim tentar analisar enquanto secretaria o que a gente poderia fazer para mudar. Okay?